Nós vamos ler do versículo 1 até o 8. Amém? Você quer que Deus fale ao seu coração nessa manhã? A Raquel perguntou agora de manhã para mim, perguntou assim: pai, por que os pastores fazem perguntas óbvias que todo mundo já sabe? Né? Tipo assim, quem quer ser santo? Olha, no congresso de santidade todo mundo quer ser santo, né? Não é bem assim, né? Mas sabe o que acontece? O que você leva da mensagem que você ouve é muito pouco de conhecimento, você retém muito pouco. Talvez você já esqueceu da primeira mensagem e talvez daqui um ano você não vai lembrar mais nada do que foi ministrado em termos de texto. Alguns vão lembrar, porque alguns têm mais interesse nesse conhecimento da palavra. Outros não vão lembrar mais nada, né? Então, o que você leva da mensagem? Na verdade, o que nós mais levamos das mensagens que nós ouvimos é a decisão que nós tomamos. Porque mesmo que você não lembre nada, mas se no seu coração você tiver decidido realmente ser santo e andar com Deus em santidade, se você tiver entendido a essência, tiver compreendido que a santidade requer da gente viver de um modo diferente que o mundo vive, ter valores diferentes, e você decidir isso, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero andar com Deus, eu quero me aproximar do meu Deus, eu quero ser santo. Santidade é bom, eu quero ser santo. Então você vai, certamente isso vai marcando a sua vida, né? Isso vai marcar a sua vida se você tomar a decisão de ser santo. E se você, porque quer ser santo, tomar a decisão de se guardar do pecado, né? Porque sem isso não há santidade. E também, como nós dissemos ontem, de se livrar de um monte de coisas que são coisas que atrapalham na sua vida. Aí você vai começar a ser um jovem diferente, porque você vai ser um jovem disciplinado no meio de uma geração indisciplinada. Você vai ser um jovem que tem propósito claro e definido no meio de uma geração que não tem propósitos. Você vai ser um jovem que conhece a Deus no meio de uma geração de trevas. E você vai ser luz para muita gente. Amém? Você quer isso em sua vida? 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Eu sinto que nós temos essa situação aqui. Vocês já têm sido instruídos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E estão recebendo essas instruções. E de fato, a maioria de vocês, eu creio, quero crer no meu coração, assim estão procedendo, né? Procurando praticar aquilo que tem aprendido de Deus. Mas aqui nós também temos que exortar, né? E animar vocês e pedir para vocês que vocês cresçam nisso cada vez mais. Que você cresça nisso cada vez mais. Versículo 2: Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. E neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas estas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo.
Perguntas óbvias. Você quer rejeitar a Deus que te dá o Espírito Santo? Quem que te deu esses mandamentos? Não fomos nós que inventamos isso. Não foi o pastor Edson que disse: olha, vocês não podem ficar, porque ficar é imoralidade e vai levar você a pecados maiores. Você vai acabar rapidamente tendo relações sexuais, e Deus não quer que você tenha relações sexuais antes do seu casamento. Por quê? Porque Deus é um estraga-prazeres? Ele não gosta que o jovem tenha prazeres? Como alguns argumentam, não foi Deus que fez isso, por que então eu não posso usufruir disso? Porque Deus, tudo que Ele fez, Ele estabeleceu como é que deve funcionar. E Ele sabe o que é bom para você. E Ele sabe que isto vai te fazer mal, não vai te fazer bem, fora do casamento. Então não pode ficar, fui eu que inventei isso? Não. Está aqui, em outras palavras, lógico, mas está aqui. Diz que Deus chamou você para a santidade. Abstenha-se da prostituição. Essa palavra prostituição é porné no grego, é tudo o que traz imoralidade, impureza sexual. E quando ele diz aqui embaixo, ele diz assim: porque Deus não nos chamou para a impureza, versículo 7, mas para a santidade. Então você tem duas coisas opostas. Você precisa entender isso. São duas coisas opostas. Ou você vive na impureza, ou você vive na santidade. Não tem jeito de você viver na impureza e na santidade ao mesmo tempo. Uma coisa se afasta da outra. Uma coisa está em contrariedade com a outra. Então não dá para você aliar as duas coisas. Não dá. E na verdade muitos jovens caem na cilada de viver uma vida de impureza e tentar servir a Deus. E o mundo hoje convida, não é só hoje, sempre foi, mas hoje de uma maneira extraordinariamente forte, acentuada. E sabe, as pessoas estão procurando cada vez mais prazeres, e aí as coisas vão ficando assim. Já chega um momento que a relação sexual normal de um homem com uma mulher já não tem mais tanta graça. Então começa-se a inventar coisas e a procurar coisas para produzir mais intensidade de prazer. E aí vem o homossexualismo, e aí vem outras coisas piores ainda, e práticas que você nem pode pensar nelas se você quiser ser santo. Mas existe tanta corrupção nessa área, queridos, que você precisa entender que se você começa a abrir a porta para a impureza, vai ser cada vez mais impuro. Por isso que lá no Apocalipse diz assim: o injusto continue a praticar injustiça. Que isso quer dizer o seguinte, que a coisa vai ser crescente, e o santo continue a santificar-se. Quer dizer que se você começa a andar no pecado, cada vez você vai afundar mais no pecado, afundar mais no pecado. Mas se você começa a viver em santidade, cada vez você vai ser mais santo para Deus. Você precisa realmente fazer escolhas nesse aspecto. E aí tem uma série de coisas envolvidas nisso. Eu vou fugir porque ontem eu achei que faltou falar algumas coisinhas. Por exemplo, vou usar aqui a bebida, tá? A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Existe uma perversão na bebida alcoólica. E aí os jovens perguntam, e eu sei que aqui, acho que aqui, se eu for fazer uma pergunta e você for honesto, todo mundo já meteu esse negócio na boca para experimentar. Talvez tenha uma porcentagem aqui pequena de jovens e adolescentes que não experimentaram. Mas tem esse negócio de experimentar, né? Para ver como é que é, para saber como é que é. Só que eu quero que você saiba o seguinte: o Brasil tem de alcoólatras. Hoje não se usa essa palavra, mas eu gosto de usar, porque são os idólatras do álcool, né? Alcoólatra. Hoje é alcoólico. O cara que é dependente químico.
da bebida. O Brasil tem mais alcoólicos do que a população do Rio de Janeiro. E você pode ter certeza que entre 20 e 35% das pessoas que experimentam a bebida, elas estão, na verdade, arriscando demais, porque elas já têm uma propensão física, natural, para ficar viciadas na bebida. Então você já corre 20 a 30% de risco de ficar viciado. E não é só o problema esse. O problema é que na igreja que te rodeia, você tem um monte dessas pessoas, dessa parcela da população. E quando você começa a beber dizendo que você consegue controlar e você, portanto, não vai ficar bêbado, e realmente não tem pecado, então, se você não ficar bêbado, nós temos que reconhecer. A Bíblia não diz que você não pode usar o álcool, mas nós temos que entender a intensidade do mal que isso causa no mundo em que nós vivemos hoje. Por que nós nos guardamos de certas coisas? Como eu falei, até certo ponto, nós teríamos que ser, tem que ser honesto com você aqui. Nós temos que ser claros. Até certo ponto você não pecaria, não. Você não ficou embriagado. Mas isso é um peso. E tem muita gente que diz, eu não fico dependente, mas fica. E não sabe admitir. E a maior parte dos viciados não admite que é viciado. Diz que consegue sair na hora que quiser. Ele acha que tem o controle da coisa. Mas o problema é que a Bíblia diz que se você fizer o seu irmão tropeçar, você é culpado. Então você não está jogando só com a sua vida, você está jogando com a vida dos outros também. Porque sua vida afeta a vida das pessoas que estão próximas de você. Então se você quiser, sabe, ser um cara sério e definido, você tem que se definir. Você vai usar ou não vai usar esse negócio? Eu não vou usar, pronto. Entendeu? Eu não estou condenando aqui você, aqueles que fizeram uma pequena experiência e tal, mas você tem que entender que há uma dissolução na bebida. E em Provérbios diz assim, todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Então eu não vou ficar lutando com ele para saber se venço ou não venço. É melhor ser sábio, né? E ficar longe do mal. Entenda você que a gente tem até inclusive, eu procuro ser bíblico naquilo que nós fazemos. Quando nós fizemos a reformulação do nosso regimento, eu questionei muito essa questão, mas não é porque eu queria defender a bebida. Né? Teve até um pastor que falou assim, você conseguiu proteger os seus bêbados? Então, né? Mas eu não estava protegendo bêbado nenhum, eu estava só querendo ser bíblico. A Bíblia diz que o problema é o desequilíbrio, é o uso errado e desenfreado. Mas se nós quisermos ser sábios, nós não podemos ficar assim, né? Algumas pessoas têm essa filosofia. Eu preciso ver o quanto mais perto do mundo eu posso ficar, né? Sem cair, entendeu? Porque isso mostra a minha força, né? Agora, se você quiser ser sábio, fique mais distante. Conhece aquela história do rei que foi contratar um dirigente de carruagem, e então ele mandou fazer um teste com eles, para que soubessem a habilidade dos caras que usavam carruagem. Então eles tinham que passar na beira de um abismo, certo? E aí então passava o mais perto possível do abismo, assim, né? Mostrando que ele tinha habilidade de controlar aquela carruagem, tudo. Já teve um outro senhor mais cuidadoso que ele ia já encostando na parede assim devagarinho e tal, e os outros todos tentando chegar mais perto possível para mostrar que tinha uma habilidade. No final o rei diz assim, eu contrato aquele senhor que passou mais encostado na parede, porque eu não quero saber se o cara tem habilidade não, eu quero estar seguro e quero que minha família esteja segura. O quanto mais distante que deve ficar do abismo, melhor para mim. Assim tem, querido, você precisa entender que se você quer ser santo, você tem que ficar o mais distante possível do abismo. Amém? Amém? Amém. Então esse texto nos convida a considerarmos algumas coisas. Primeiro, a santidade na vida sexual, tá? É a vida de sexualidade do jovem. Por que o jovem precisa se guardar? E como é que o jovem deve se guardar? Como é que você deve trabalhar essa área na sua vida? Então eu quero falar sobre a sexualidade em si.
sobre o namoro, o casamento e o envolvimento do jovem um com o outro, ou seja, com os rapazes com as moças com rapazes. Qual deve ser o seu procedimento, se você quer ser santo, ok? Então eu queria que você observasse em primeiro lugar, que ele nos chama a atenção a palavra nos chama a atenção para que você tenha santidade sexual na sua vida pessoal, que você tenha o controle do seu corpo. A gente passa hoje em dia batido em alguns textos bíblicos, a gente passa batido, a gente não percebe o que significam certas coisas que estão escritas na Bíblia. Mas no livro de Judas tem um texto que diz assim, que nós devemos viver de tal maneira que, ele diz assim, que nós devemos detestar até a roupa contaminada pela carne, e fala da imundície. E em alguns pontos eu queria que você entendesse o seguinte: como é que Deus olha lá do céu e vê? Sabe, são toneladas, queridos, hoje, toneladas e toneladas, talvez numa cidade como essa aqui, de espermas, de líquido espermal, que é jogado no lixo. Na verdade, veja bem, a gente, na mentalidade moderna hoje, considera isso uma coisa normal, higiênica. Milhões de camisinhas jogadas por aí. Mas Deus não vê dessa forma. Deus sabe a essência que tem naquilo. E embora isso seja uma coisa santa, eu quero falar para você isso. É santo de um lado, mas é chamado de imundícia. Por que é chamado de imundícia? Porque é chamado de imundícia do outro lado. Quando o ser humano está vivendo a sexualidade só para a sua gratificação pessoal, não entendendo que a sexualidade foi criada por Deus para a expressão de amor e a unidade de um casal. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, que eu sempre digo isso em encontro de casais: o sexo é bom e o sexo é santo, e Deus gosta de sexo. Quem não gosta de sexo é o diabo. O diabo não gosta de sexo. Não pensa que ele gosta, não. Tem gente que pensa que o diabo gosta de sexo, por isso ele criou certas coisas, por isso ele perverte. Não, ele odeia o sexo. Ele odeia o sexo porque ele sabe que quando Deus criou o homem e mulher, e a imagem de Deus os criou, e diz que quando um tem relação sexual com o outro, eles se tornam uma só carne. E eles sabem que aí há um mistério de Deus. Foi Deus que uniu o homem dessa maneira e a sua mulher, de maneira que eles se tornam uma só carne. Agora, nisso existe uma sacralidade tão grande, que quando o homem, a Bíblia diz, se une a uma prostituta, também forma uma só carne com ela. Então, se um homem casado tem relação com uma prostituta, ele trouxe aquela prostituta para dentro da sua carne e para dentro da carne da sua esposa. E você tem que entender que isso significa que quando um demônio habita num corpo, ele habita naquele corpo. Quando é um só corpo, ele habita ali. Por isso, existe sim um misticismo nessa questão que nós temos que observar. Porque quando as pessoas têm relações sexuais, existem transmissões de espíritos. Espíritos malignos atuam por meio da sexualidade. O diabo sabe do poder que existe na sexualidade. Então ele odeia o sexo, e ele quer perverter o sexo e aproveitar-se do sexo para tomar conta da vida das pessoas. Vocês estão entendendo isso? Entenda que quando um homem tem relação sexual com uma mulher, ele se torna uma só carne com ela. Então tem gente que é uma só carne com centenas de pessoas. Tem mulheres que são uma só carne com um monte de homens. E não sabe, ele e ela, que quando não existe só o risco de doenças sexualmente transmissíveis, querido. As doenças sexualmente transmissíveis tem também espíritos por trás delas. Tem demônios por trás desse negócio. Esse negócio de dizer que usar camisinha evita isso é mentira do diabo, para que as pessoas fiquem fazendo o mal, sabendo que Deus manda aviso dizendo: isso é mal, isso é perigoso, isso é ruim, não transgrida, não passe esse limite. E aí a humanidade, graças a Deus pela penicilina, graças a Deus pelos antibióticos,
Porque Deus é bom conosco. Porque sem antibiótico, a humanidade estava sofrendo terrivelmente as consequências dessas coisas. Doenças que, como a plenorragia, doenças que hoje são facílimas de tratar, antigamente eram terríveis. Mas aí o homem vence certas coisas e outras coisas aparecem. Por quê? Porque Deus está tentando avisar na sua misericórdia, dizendo: isso não é bom. Então Ele faz aparecerem esses espíritos, aparecerem essas coisas, para que as pessoas se deem conta do mal. Mas as pessoas não se dão conta do mal. Então elas continuam usando da sexualidade pervertida, considerando que a camisinha vai livrá-la do mal. Mas eu quero que você saiba que quando você tem relação sexual, se você tem relação sexual dentro da santidade, é o Espírito de Deus que está ali. E isso só é possível dentro do casamento, porque Deus é um Deus de aliança, e Ele estabeleceu que o sexo seguro é o sexo dentro da aliança. Amém, querido? Por isso Ele estabeleceu a aliança de casamento. E nós temos que entender que o casamento é santo, porque Deus fez ser santo. Deus abençoou o primeiro homem e a primeira mulher, e disse: olha, sejam fecundos, multipliquem-se, dominem sobre a terra. Deus disse: sejam fecundos. Eles tinham que ter relação sexual para ser fecundos, senão não tinha jeito. Então, não existe esse negócio de o pecado original foi o sexo. Foi sexo coisa nenhuma. O sexo foi santo, estabelecido por Deus como santidade. E Deus, quando Ele estabeleceu, Ele teve prazer e alegria em que aquele casal se unisse sexualmente. Então você tem que entender isso. Como é que você quer viver a sua sexualidade? Sob a aprovação de Deus? No Espírito de Deus? Na alegria que Deus pode trazer no Espírito com isso? Ou na angústia que os demônios vão trazer na sua vida por causa disso? O que você prefere? Escolha viver em santidade. Escolha que você vai ser santo nessa área. Defina que você quer ser santo nessa área. E é difícil, é uma batalha, é uma luta sim. Então escolha que você quer ser santo. E com isso você vai conseguir expressar, você vai conseguir compartilhar, você vai conseguir vencer, você vai conseguir passar por cima de todas as situações de cilada e sair fora do mal. A Bíblia diz que você tem que fugir da impureza. Então não tente ficar perto do abismo, não tente ficar pertinho, não tente ficar alimentando a sua mente com prostituição, porque você não está fugindo. E se você não está fugindo, você vai ser pego, você vai ser preso. Fuja, fuja, fuja. Por que José era um homem íntegro, reto, e ele conseguiu se livrar daquela situação com aquela mulher? Porque ele fugiu. Se ele não fugisse, ele era homem, ele ia cair ali sim. Ele teve que sair fora. E você não tem que ter medo. Quando eu era adolescente e me converti, algum tempo depois eu sei que teve até comentário na minha cidade que eu era gay, porque eu não tinha namorado e tal, né? E coisas assim, né? Mas não importa, não interessa. O que interessa é que eu queria buscar uma vida de santidade. Então você precisa tomar cuidado com as intensas propostas de autogratificação que o mundo tem hoje, tá? Ao seu redor, né, tá tudo assim. Quando eu era adolescente, queridos, nós vivíamos na ditadura militar. E se tem uma coisa boa na ditadura militar, todo mundo fala mal da ditadura, viu? E eu falo para você o seguinte: teve as coisas ruins, sim, mas teve muita coisa boa. Uma das coisas boas é que no Brasil não tinha pornografia. Pornografia naquele tempo, quando eu era menina, assim, você vê uma mulher de sutiã e de calcinha, era pornografia pesada. Eu fui ver uma revista pornográfica, aí tinha os contrabandos, né? Quando eu tinha já acho que uns 15, 16 anos, que eu fui ver a primeira vez uma revista pornográfica mesmo. E eu vou falar uma coisa para você: infelizmente, a primeira revista pornográfica, era um hotel que a gente tinha, a primeira revista pornográfica, um hóspede lá no hotel que mostrou pra gente, que era adolescente, e a segunda foi um crente, colega da gente, que era crente, entendeu? Segunda revista pornográfica que eu vi, assim, de pornografia mesmo.
né? Ele estava evangelizando a gente. Por isso que tem muito crente por aí, queridos, que é um tropeço para tanta gente, né? Tito 1,15 diz assim: todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. 1 Coríntios 6,18 diz: fujam da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Olha bem, peca contra o próprio corpo. Então você precisa saber esperar o tempo da maturidade. Os homens, veja bem, você jovem, eu já estou com 46 anos de idade. Quero falar algumas coisas para vocês que são importantes falar. O mal, existe um mal na nossa cultura que nenhum homem quer ficar broxa, nenhum homem quer ficar sem impulso sexual. Tá certo, nós fomos criados para ser homens, mas você não é homem porque você tem muito poder e muita potência sexual. Tire isso da sua cabeça. Você é homem porque Deus te fez homem. E você tem que ser homem e honrar esta posição de homem. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Homem não é alguém que tem muita força e muita potência sexual, que conquista mulheres. Isso não é um homem. Isso é um macho. Macho tem muito animal que é macho. Veja bem. O homem macho de verdade é homem, ele tem controle sobre os seus impulsos sexuais e sobre os seus pensamentos. E não é mal. Peça a Deus: Deus, diminui a minha intensidade de desejo sexual, se isso está me fazendo pecar, Senhor. Eu quero falar que é tanta coisa que eu tenho que falar sobre essa área, mas eu quero falar com vocês, moças, irmãs e senhoras inclusive. Nós somos rodeados de uma... Eu falo com as minhas filhas até, e às vezes é difícil para elas medirem a coisa. Eu falo: olha, é difícil para vocês entenderem como é que um rapaz lida com essa coisa. Vocês têm que entender que eu queria ser santo. Eu me converti, vou contar para vocês alguma coisa da minha vida. Eu me converti a Jesus. Eu tinha 17 anos de idade. Pouco tempo depois que eu me converti, quando eu me converti numa igreja que não tinha nenhum jovem. A igreja tinha ficado fechada há muito tempo e tal. Então foi difícil para mim, porque eu tive que abandonar na minha cidade. O pessoal era muito católico. Quem não era católico era da congregação cristã, que lá domina assim em termos evangélicos. Então a gente ficava numa situação de, quando você se convertia, você tinha que se isolar, porque os seus amigos te isolavam. E era a maior vergonha você pôr a Bíblia debaixo do braço e andar pela rua, sabe? Era duro aquilo, você tinha que ter muito peito para fazer isso, né? E eu me converti na igreja missionária, não tinha jovem nenhum, a igreja tinha ficado fechada 2 anos lá. Foi um pastor que me ganhou para Jesus, o pastor Gustavo, e começou o trabalho de novo. Tinha 6 velhinhas, as irmãs tinham mais de 60 anos de idade. Eram as irmãs velhas da igreja que ficaram e que o pastor encontrou, que chamou de volta para a igreja. E elas vieram, não tinha mais ninguém. Quando eu me converti, pouco tempo depois, minha irmã se converteu. Então não tinha jovem nenhum, não tinha nada, né? Mas quando eu cheguei, fui fazer a faculdade em Maringá, cheguei lá em Maringá, então tinha na igreja do Ipiranga lá, que até hoje é uma igreja que tem bastante jovens e tal, tinha muitos jovens, muitas moças, né? Mas na verdade eu quero falar para você, a maior parte eram levianas e não tinham compromisso com Deus, assim como os rapazes, muitos rapazes. Mas muitos permaneceram, são crentes até hoje, são fiéis, mas tinha muita gente que só estava no oba-oba, porque o pastor Donald Matson, ele fazia um trabalho com os jovens, ele era muito legal, ele era um cara, sabe aquele tipo de cara que todo mundo gostava, ele ganhava os jovens, ele trazia os jovens, fazia jogos com os jovens, fazia diversões, tinha os acampamentos, tinha muita coisa assim, então juntava aquele monte de moças e rapazes, mas o interesse você sabe como é que era, principalmente, né? Então,
Só que quando eu cheguei em Maringá, eu escolhi ficar na igreja da Zona 4, que o pastor, logo que eu cheguei, eu nem conhecia Ipiranga, né? O pastor Mário Mick, na época, falou assim: por que você não fica aqui para me ajudar? Tem poucos jovens aqui na igreja. Eu falei: tá bom, eu fico aqui. E aí eu me prendi com a palavra. A igreja de Ipiranga, eu ficava pertinho da casa onde eu morava. Eu tinha que pegar um ônibus para ir lá na igreja da Zona 4, né? Mas eu me prendi com a palavra. E aí depois eu descobri que na igreja de Ipiranga ela estava assim de moça, né? Bonita e tudo. E eu lá na igreja da Zona 4 só tinha 2, 3 moças lá que não eram assim tão bonitas, né? E aí eu falei: bom, agora não tem jeito, eu vou ficar aqui mesmo. Mantive a minha palavra. Mas eu quero dizer para você que não faltavam ocasiões, né? E eu comecei a lutar com coisas que antes eram hábitos na vida da gente: masturbação, né? Pensamentos impuros. A mente era tão treinada no pensamento impuro. Eu vou falar para você assim, eu não sei vocês, os rapazes hoje talvez sejam mais santos do que a gente era naquele tempo, não sei como é que é. Mas eu vou falar para você, era assim. Eu, como adolescente, eu fui me treinando. E outra coisa, naquele tempo era muito mais difícil, numa cidade pequena, entendeu? As moças, tinha as moças de família, as moças sérias e tal. Ou você ia para prostituição mesmo, ou você não tinha facilidade de ter relação sexual que tem hoje. Porque as moças hoje, praticamente todas, desculpa falar, são galinhas. E isso aí, então facilita demais. Ninguém precisa hoje procurar prostituição em zona de prostituição, né? Porque hoje é fácil, você pega a menina, vai para um motel e pronto. Qualquer um pode fazer sexo a qualquer hora. Isso é verdade. Oi? A granja está em volta. E na verdade, eu não tinha tido relações sexuais, graças a Deus, quando eu me converti. E eu só tive relação sexual com a minha esposa. E eu louvo a Deus por isso, porque nós aprendemos juntos. Eu fui o professor dela, foi a minha professora. Tá certo? Então, só que eu quero dizer para você o seguinte, que não quer dizer por isso que não tinha impureza. Tinha impureza demais. Eu era viciado no sexo. Depois que eu conheci revista pornográfica, eu procurava de todo jeito que tivesse. Me masturbava. Às vezes me masturbava espiando mulheres de longe, entendeu? Eu me lembro uma vez que desculpa eu falar essas coisas, tinha uma vizinha lá que, lavando roupa no tanque, com um shortinho assim, e a gente tinha um prédio assim longe, né, alto. Nosso prédio era o mais alto da cidade pequena, né? E eu lembro que eu fiquei pela janela vendo a mulher com a bunda lá de fora assim, né? E me masturbando. Era terrível. Então, na verdade, quando eu olhava para uma moça, sabe, a primeira coisa que eu olhava era para a parte genital dela. Não tinha jeito, a mente era automática. Então, que gostoso que era quando as meninas usavam aquelas calças apertadas, aquelas coisas assim, queridos. Isso é terrível. E era tão difícil que logo que eu me converti, eu achava que era impossível o cara ter uma mente santa. Eu falei: meu Deus do céu, não tem jeito, eu estou tentando, eu estou lutando para me santificar, mas não tem jeito, o hábito é tão forte, a moça chega, eu já estou olhando para aqueles lados, já estou, de certa forma, cobiçando ela. E cobiçava mesmo. Mas aí que eu quero falar para você. A Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Eu fui aprendendo que o processo de confissão, que é a questão de falar com Deus sobre a coisa na hora que ela acontecia, de confessar o pecado, de dizer: meu Deus, eu cobicei aquela menina, sabe? E ela na minha cabeça, eu não consigo tirar ela da minha cabeça, porque aí vai virando um vício. E aí quando você fica fixando muito, daí você só consegue tirar ela da cabeça depois que você se masturbou. E isso era complicado. Então eu comecei a descobrir, e aí foi um processo na minha vida. É o processo de santificação, queridos. Você confessa, é o primeiro. Você decide que quer ser santo, então começa esse processo, tá? Aí você agora, quando acontece o pecado, você confessa o pecado. E aí você vai vencendo, até que chegou um momento em que eu percebi que agora meu olhar, sabe, isso foi um processo assim na minha vida de uns
de conversão até isso acontecer, uns 7, 8 meses. Quando eu caí em mim e falei, meu Deus, glória a Deus, eu agora consigo olhar no rosto da moça primeiro. E não quer dizer, queridos, que às vezes não dava vontade de olhar para os outros lados. E às vezes era duro. É aí que eu quero que você saiba, as moças saibam como é que é essa questão da roupa. Porque hoje a indústria da coisa é para a sensualidade. É para chamar a atenção para o corpo. E aí, quando em determinados momentos ia na igreja e tal, aí eu quero falar para você, a moça está lá com aquela calça apertada lá na frente, louvando ao Senhor, e eu lá louvando ao Senhor. Ah, Senhor, eu vou louvar de costas para o povo, né? E você está lá e na sua frente tem outra moça lá com a roupa apertada ou com a saia curta, e você lutando com os pensamentos. Era difícil lutar com os pensamentos. E pedindo a Deus, Deus tira da minha cabeça, Deus tira da minha cabeça. E aí fui, né, às vezes eu tinha que ficar olhando para os outros lados, tal, para desviar o olhar, para não fixar o olhar. Desculpa falar no traseiro da mulher, entendeu? Porque ela estava provocante. E essa palavra provocante é isso mesmo, provocante. E isso, querida, você deve ser provocante para o seu marido. Seja, viva a sexualidade, mas cuidado. Então as moças têm que entender que naturalmente, mesmo na sua inocência, seu corpo chama a atenção.